Vamos receber a palavra aos nossos corações? O texto para hoje, para reflexão, está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Em seu capítulo 2, leremos apenas os versos de 4 a 8, para nós aproveitarmos o tempo, ainda que nós vamos expor outros versículos. Escrito está: Mas Deus, sendo rico e misericordioso por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É a ti que clamamos. É a ti que agradecemos por esse dom maravilhoso da salvação, que é pela graça, a graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, precisamos, queremos e ansiamos por ouvir a tua voz. Esse é um texto maravilhoso, entre centenas e milhares de outros, mas que fala da tua graça, mas fala também do pecador, da sua sujeira, da sua desobediência, mas fala do teu amor, fala da cruz, fala da salvação. Portanto, muitos podem estar agora, neste momento, ainda sendo pecadores, na imundície, no pecado, na desobediência, mas que esta palavra salvadora, que esta palavra da graça os alcance. E pela confissão dos seus pecados, pela fé em seu coração, em crer em Jesus Cristo como seu Senhor, alcance ainda neste dia a bênção da tua salvação pela graça. Que seja assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema é do pecado para a salvação pela graça. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amado irmão, a você que chega esta palavra, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Já nascemos pecadores. E Jesus veio para você, morreu e ressuscitou por pecadores. Se você é um pecador, esta mensagem é para você. Não importa como você está, não importa o que você já fez. Não importa que às vezes você prometeu ao Senhor e não cumpriu. Ele ama você, ele amou você e sempre amará você. Você precisa conhecer a situação calamitosa de pecado, de destruição que você se encontra. E abrir o teu coração nesta tarde para Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. O que você precisa fazer? Vamos falar sobre isso, mas desde já eu te digo, você precisa ouvir. Você precisa crer nesta palavra. E você precisa tomar uma atitude de arrependimento das coisas que tu tem feito na presença desse Deus de amor e dizer para ele: eu te quero, meu Senhor, meu Deus, também com o meu Salvador. Que seja assim na tua vida neste dia. Que tu possa ser alcançado, porque a vontade de Deus é esta. O primeiro ensino que nós temos nesta tarde é que a obra do pecado foi contra nós. Aonde está? Está no capítulo 2 ainda, no verso 1, quando ele diz: ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos, espiritualmente mortos. Cristo nos deu vida. Amados, pensem comigo, um cadáver não é capaz de ouvir as conversas que se passam no velório. Ele está morto. Não tem fome, nem sede, não sente dor, está morto. O mesmo se aplica ao ser interior não salvo. Suas faculdades espirituais não funcionam e não podem funcionar.
enquanto Deus não lhe der vida. Essa morte espiritual é causada pelos seus delitos e pecados. Nós só passamos a ter vida ou vida em abundância quando rejeitamos o pecado. Quando este pecado é alcançado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Um outro aspecto está lá no verso 2 e 3. A desobediência. Nós fomos desobedientes. Nós ainda permanecemos desobedientes em muitas situações. O verso 2 e 3 está a dizer, nas quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto é o que a palavra de Deus te diz neste dia. É isto, amados, nos identificando a sujeira que nós temos junto com o pecado. Como éramos, mas ele também vai dizer ao teu coração que a água viva, que Jesus Cristo nosso Senhor pode nos limpar, pode nos purificar de toda imundícia e de todo o pecado. Nós temos que deixar de ser desobedientes a Deus e às vezes obedientes ao mundo, né, ao pecado, e ser desobedientes ao pecado, rejeitar o pecado e ser obedientes a Deus. Esse foi o começo da morte espiritual do homem, sua desobediência, a vontade do Criador, porque Deus disse para ele, Adão, de todas as árvores comereis, menos desta, porque certamente morrereis. Está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 17. Deus já havia preparado para o homem todas as coisas. Fez primeiro todas as coisas. O homem é a coroa da criação. Deus o fez no sexto dia. Incluiu o homem no Éden, num jardim maravilhoso, e deu para ele um limite. Mas ele preferiu perder todas aquelas coisas que estavam à sua disposição para a sua benesse e a desobedecer a Deus, e desobedeceu a Deus. Pastor, eu tinha muitas coisas na minha vida. Eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom casamento, eu tinha uma vida equilibrada. Mamãe me orientava, minha esposa me disse, minha esposa falou comigo, e eu não obedeci. Eu estava na igreja, pastor, estava tudo tão bem, eu ia à igreja todo domingo, assistia aos cultos, assistia aos estudos bíblicos, eu participava inclusive das reuniões de oração, pastor, eu perdi essas coisas, o que aconteceu? Possa ser que você hoje esteja adiando uma situação para vir para a igreja, para vir para Cristo Jesus, o Senhor. E as coisas desabaram. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha e vieram contra ela ventos e tempestades. Mas a casa não ruiu, porque fora edificado na rocha. Esta rocha é Cristo. E Jesus também disse, aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa na areia. Vieram os mesmos ventos, vieram as mesmas tempestades, mas a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. E você pode até dizer, pastor, qual é a diferença? Se eu ouço e pratico as palavras de Cristo, e se eu não ouço e não pratico as palavras de Cristo, as tempestades e os ventos são os mesmos sobre as duas vidas? Sim, mas os finais das vidas são diferentes. O resultado daquele que ouve e pratica é diferente. Porque na primeira vieram os ventos, a tempestade, a doença, o problema, o desemprego, mas você ficou firme em Cristo. Todas essas coisas passaram e você permaneceu firme em Cristo. Ao contrário daquele que ouve e não as pratica, as palavras de Cristo, veio o vento, as tempestades, e foi tudo junto, casa, vento e tempestade. E a Bíblia diz que grande foi a sua ruína. Amados, nós tínhamos uma vida depravada, como já abordado, já
no texto lido no verso 3, tínhamos uma vida condenada. E Deus ainda assim nos amava. O segundo ensino é que a obra de Deus foi por nós. Está lá nos versos 4 a 9. E somos lembrados por Deus, somos ensinados novamente por Deus neste dia 4 coisas que Deus fez por nós. A primeira está no verso 4. Mas Deus, sendo rico e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é amor. João 4:8. E João 3,16 também o diz, e isso foi possível pela morte de Jesus na cruz. Porque ele diz que eu amei o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus precisava ir à cruz, Jesus precisava passar pela cruz, Jesus precisava morrer. Desculpem. Descer o túmulo e ressuscitar no terceiro dia. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu ódio pelo pecado e seu amor pelos pecadores. Como está em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, aleluias, ainda pecadores. Oh Deus, Deus também nos vivificou. Onde está isso, pastor? Está na Bíblia. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida abundante, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Deus nos deu vida mesmo quando estávamos mortos. Eu não tinha do que viver e Cristo não poderia morrer. Ele me deu a sua vida e tomou a minha morte. Jesus ressuscitou por mim, lavou os meus pecados e me deu vida eterna. Regozijes com esta mensagem no teu coração. Às vezes nós estamos andando com Cristo, mas estamos meio desmotivados, né? Estamos meio assim, sabe? Meio inquietos. Às vezes nós estamos andando com Cristo e começamos a olhar para os lados, para cima e para baixo. Quando nós vemos, Ele não está mais na nossa frente. Não adie mais a tua salvação. Deus te mostra a tua imundícia, a tua sujeira, o teu pecado, a tua situação com amor. Ele não cruza os braços para dizer, está vendo aí? Ele diz para assim, eu te amei e quero te tirar dessa situação. Se você deixar meu filho Jesus Cristo, que eu mandei a esta terra, que morreu por você, que ressuscitou por você, se você recebê-lo como seu Salvador, tu serás também meu filho. Aleluia! Porque eu quero mudar a sua vida. É hoje, amados, é hoje. Recomece, modifique. Deus também nos exaltou, está lá no verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma vez que fomos unidos com Cristo, aleluias, somos exaltados com ele e compartilharemos do seu trono nos lugares celestiais. Eu gosto quando a gente está ministrando a ceia, né? Que o texto de Paulo aos Coríntios diz, este é o meu pão, comei dele todos. Este é o meu sangue, o cálice, tomai deles o cálice da nova aliança, até o dia em que irei beber de novo convosco no reino do meu Pai. Faça isso, faça isso. Recebe agora, recebe agora, recebe agora em nome do Senhor Jesus. Recebe agora em nome do Senhor Jesus. Recebe, recebe agora a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Por fim, Deus nos guarda, está lá no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus o Senhor. O propósito de Deus é nos salvar, santificar, proteger e guiar até a volta do Senhor Jesus para nos buscar.
Por fim, Deus também está nos ensinando, amados, que a salvação não é por obras. Está lá no verso 8. Porque pela graça sois salvos. Graça é dom imerecido. Deus nos escolheu, Deus te escolheu para passar a eternidade com Ele. Você não tem e nem pode fazer nada, absolutamente nada, para impressionar a Deus, né? Para ter procedimentos ou atitudes que Deus diz, não, essa aí, eu estou olhando aqui, ele faz isso, nada. É dom imerecido de Deus. E a palavra ainda diz, amados irmãos, nesse rico verso 8, é mediante a fé. Você precisa crer em Jesus. Agora, que a salvação vai te alcançar agora. Creia agora em Jesus, porque o texto nos autoriza a dizer sobre isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Recebe a Cristo agora, arrependido, na presença do Senhor. Esteja chorando, esteja bebendo agora, esteja abandonado, esteja triste, esteja aí cancelado, como muitos dizem, ninguém me quer, ninguém me ama, eu estou abandonado, está aí talvez no fim do túnel, né? Chegou no fim do poço, você está precisando de uma porta aberta, você precisa crer em Jesus, crer nesta palavra que foi escrita pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que iluminou o apóstolo Paulo para poder deixar essa palavra a todos nós. Diga, eu creio em Jesus Cristo, eu quero como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo de tudo que já fiz e estou fazendo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Esta salvação, se assim você o disse, te alcançou, é agora. Deus tem pressa de te alcançar, de te lavar e fazer de ti uma nova criatura, amados. O último ensino do Senhor é que a obra de Deus venha por meio de nós, amados. Versos 2, 10b, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou grandiosas coisas para nós. São riquezas insondáveis. São coisas maravilhosas. Aqui na terra ainda, no céu será muito, 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 incomparavelmente maior e melhor. Não podemos nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho do Altíssimo veio para nos dar vida e vida em abundância. Veio para destruir as obras do diabo. E esta vida que nós temos em Cristo, ela começa aqui na terra, amados. Não é só no céu, não. Deus já pode começar a te abençoar aqui, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, dando para você um novo início e você dizer com consciência isso que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É tempo de recomeço, é tempo de mudança, é tempo de começar um novo rumo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos por boas obras, mas para as boas obras. Muda a tua atitude, muda teu bico, muda a tua forma de decidir. Às vezes é tanto problema em casa, tanta gritaria, tanta desavença, faz por menos. Seja longânimo, em nome do Senhor Jesus. É importante observar, amados, que não criamos essas boas obras. Elas são resultantes da operação de Deus em nossos corações. Porque Filipenses 2,13 diz, porque Deus efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ó Deus, eis aí a tua palavra pregada. Eis aí a tua palavra anunciada. Tenho a certeza que ela alcançou corações, Deus. Vidas, Deus. Que as pessoas reconheceram o estado lamentável que é viver sem Cristo.
É como se estivesse numa areia movediça, Senhor, que quanto mais a gente se esforçasse para sair dela, mais a gente afunda. Mas reconhecendo o estado lamentável que este povo, este irmão, esta irmã, este amado ouvinte, Senhor, recebendo essa fotografia da situação que ele se encontra, ela recebeu também um caminho que é Jesus Cristo. Ela soube que a graça, é através da graça que a salvação nos alcança. Eu só preciso crer, ela só precisa crer. Não é por obras, por mais que eu faça, não é para fazer aquilo outro. Não, eu preciso apenas crer para receber em Jesus Cristo e usufruir dos seus méritos. Faça assim, Deus, nessa vida, que seja agora estes corações sendo transformados por Ti, Deus, dando para ela um novo caminhar em Cristo Jesus, o Senhor. É nele que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém.